Então nós nesta manhã, e estava ali a brincar com a nossa irmã Filomena, quando ela dizia, nós hoje vamos ter presentes. E eu disse, bem, se calhar não é bem presentes, se calhar vou falar mais no embrulho dos presentes do que nos presentes. E depois ela dizia, pois, às vezes o embrulho ainda vale mais do que os presentes. E eu, ups, é isso mesmo. É que presentes sem embrulho não é seguro. Alguém disse agora não é presente. Pronto, pode ser presente na mesma, não é? Mas, por vezes, não existe a garantia de que o presente chegue em condições às nossas mãos. Certo? Hã? Alguém está a pedir um carro sem ser embrulhado? Só precisa ter o laço em cima, não é? Pois claro. Mas, muitas das vezes, o embrulho do presente é o garante da chegada do presente em boas condições. Certo? Ok. E eu não digo mais agora sobre isto. E vamos para Gênesis 45, 4 e 5. E se a Adriana puder projetar, eu não dei os versículos, mas também não são muitos, e se puder projetar, agradeço também. Diz o seguinte, e José disse aos seus irmãos, aproximem-se de mim. E eles se aproximaram. E ele disse, eu sou José, o vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Agora, pois, saúde. Agora, pois, não se entristeçam, nem se irem com vocês mesmos, por me terem vendido, pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vossa vida. Haja saúde aí para esse lugar. Hein? Ouçam, meus irmãos, depois daquilo que eu acabei de ler, e todos nós conhecemos mais ou menos a história de José, mas depois de tudo aquilo que os irmãos lhe fizeram, eu pergunto a cada um de vocês, mas digo em relação a mim, se fosse comigo, provavelmente a minha afirmação perante eles, quando os viu pela primeira vez após terem feito tudo aquilo que lhe fizeram, provavelmente não eram estas palavras que eu iria ter para os meus irmãos. E isto demonstra muita maturidade da parte de José. Provavelmente nós iríamos dizer, vocês estão aqui agora à minha frente, chegou a hora da vingança, chegou a hora de vocês verem o que é que me fizeram e de pagarem por aquilo que me fizeram. Mas José, o que é que ele disse? Venham cá, aproximem-se, ouçam e não se culpem daquilo que vocês fizeram. Sabem porquê? E aqui está a chave. Só contribuiu para o meu bem. Eu vou repetir. Só contribuiu para o meu bem. Ser maltratado, ser colocado numa cova, afastarem-se dele, a seguir não quererem ficar com a culpa do que lhe fizeram, não quererem ficar com o sangue nas suas mãos do seu irmão. Então não o mataram, mas fizeram tudo para acabar com a vida dele. Entretanto, passa uma caravana de ismaelitas e lembram-se, espera, ainda podemos tirar algum proveito, vamos vendê-lo. E venderam-no e ele foi a caminho do Egito. Os irmãos fizeram isto tudo. E no meio disto tudo, que José passou, e ainda passou por mais algumas coisas que já vamos ver mais à frente, acaba por dizer aos seus irmãos, tudo isso só contribuiu para o meu bem. Deus é tão fantástico que tudo aquilo que Ele faz, ouçam, tudo, e eu ponho aqui com letras maiúsculas, tudo aquilo que Ele faz é para contribuir para o nosso bem. Mas tudo aquilo que Ele permite que venha à nossa vida, mesmo aquelas coisas que nós não gostamos e que se pudéssemos evitar que elas viessem, nós fugiríamos a 7 pés. Mas mesmo isso é para contribuir para o nosso bem. Amém. Então, meu irmão e minha irmã,
entra neste novo ano de 2026 com esta certeza no teu coração. Tudo aquilo que possa vir à tua vida, tudo aquilo que tenha vindo à tua vida, e agora está a passar provavelmente muitas coisas pela tua mente, mas tudo isso é para contribuir para o teu bem. Amém? Ainda que te interrogues, ainda que penses como é que isto pode contribuir, continua a desembrulhar o presente de Deus, e quando acabares de desembrulhar, tu vais ver o bem que está lá dentro para a tua vida. Amém. Tudo, mas tudo, contribuirá para o nosso bem. Não sou eu que o digo, é a palavra de Deus que diz. E sabem uma coisa? Deus por vezes envia-nos presentes, e alguns deles com um embrulho um pouco estranho, com um embrulho que não tem nada a ver com o presente, não tem nada a ver com o que está lá dentro, e provavelmente alguns de nós ou recebemos ou demos aos nossos netos ou aos nossos filhos alguns presentes que se calhar o embrulho não tinha nada a ver com o que estava lá dentro. Eu lembro-me quando tinha os meus filhos pequenos de fazer alguns embrulhos para eles não desconfiarem, porque estavam à espera de receber aquele dito presente. E então, espera aí, que se tu vês pela caixa, vês logo e dizes logo, eu vou receber isto. Então lembro-me de pôr aquilo dentro de caixas e caixas e caixas, e depois, para dificultar, metia uma série de caixas e uma série de coisas, e aquilo muito grande, que eles ficavam, o que é isto? Não foi isto que eu pedi. E depois, à medida que iam começando a desembrulhar, dava trabalho. Mas ouçam, eles nunca pararam a meio do processo, porque estavam cansados. E sabem porquê? Porque eles queriam o presente que estava lá dentro. Nem que tivessem 50 ou 60 caixas, eles iriam abri-las, eles iriam tirar a fita cola, eles iriam desembrulhar tudo para chegar ao presente. E eu já vou explicar porque é que eu estou a dizer isto. Muitas vezes o embrulho pode ser estranho. Há outros que nós descobrimos logo à partida. Se alguém receber um carro, por mais embrulhado que esteja, logicamente que vai perceber que é um carro, certo? Se receber um frigorífico também vai perceber que é um frigorífico, porque pelo tamanho não poderá ser outra coisa, a não ser que seja um mini frigorífico e confunda com outra coisa. O embrulho do presente, de uma forma geral, ela combina com o presente, mas em algumas alturas não. E sabem, o nosso Deus, Ele também gosta de nos surpreender. O nosso Deus também é um daqueles que gosta de surpreender os seus filhos. E quando Ele nos dá alguns presentes, eles vêm embrulhados de forma diferente. Por vezes Ele dá-nos uns presentes cujo embrulho não tem nada a ver. Por vezes é tão difícil desembrulhar que quase desistimos do presente. Mas prestem atenção, porque alguns agora poderão estar a pensar, então, mas vim eu agora aqui, levantei-me eu cedo para vir aqui ouvir falar sobre o embrulho dos presentes, melhor embrulhados ou menos embrulhados. Não, deixem-me dar-vos alguns exemplos de algumas personagens bíblicas e começo por Jesus. Jesus é o nosso Salvador, certo? Jesus foi o nosso maior presente de todos os tempos, certo? Sabem qual foi o embrulho desse presente? A cruz. O embrulho desse presente foi a cruz. Paulo foi o maior apóstolo de todos os tempos. Sabem qual foi o embrulho do presente? Foi ele ter caído do cavalo, ter ficado cego, e se isto não tem acontecido, provavelmente nós nunca teríamos o apóstolo Paulo que tivemos. Certo? Noé, o presente era salvar o mundo, certo? Qual foi o embrulho desse presente? Ter que construir a arca. Foi a arca, mas a arca não apareceu com estalar de dedos. Teve que a construir
para a ter pronta no tempo certo para poder salvar o mundo. Davi ia ser rei de Israel. O embrulho desse presente foi ser perseguido por Saul durante 15 anos e só depois é que ele foi rei de Israel. Podíamos ver mais exemplos. Jó, Ruth, Noemi, Abraão, Isaac, Jacó receberam grandes presentes de Deus, mas tiveram embrulhos bastante difíceis para desembrulhar, para poderem receber esses presentes. Então o que é que eu posso chamar a esse embrulho? Que nome é que podemos dar a esse embrulho? O embrulho de cada presente é a preparação que nós precisamos para recebermos esse presente. Nem sempre estamos prontos para receber determinados presentes de Deus. E há presentes que Deus nos quer dar, que ao olhar para nós temos que passar por um tempo de preparação para que quando os recebamos, possamos receber e usufruir, na verdade, desses presentes. Não os desprezarmos, não os menosprezarmos ou não abdicarmos e não abrirmos mão deles. Como eu já disse, o embrulho ou preparação é aquilo que protege o presente. É a garantia da chegada do presente em bom estado e pronto a usufruir. Só temos ou só usufruímos do presente se nós o desembrulharmos até ao fim. E o que é que eu quero dizer com isto? Se passarmos por esse tempo de preparação até ao fim. Se não desistirmos a meio do processo, se não nos cansarmos a meio do processo, se não dissermos a meio do processo, estou farto disto, não aguento mais, eu não quero mais passar por esta situação, eu abdico de tudo o resto. Ouçam, meus irmãos, não abdiquem, porque isso é o que o diabo quer. É que tu desistas a meio, é que tu, a meio do processo, tu digas, eu não aguento, aguentas, aguentamos. Deus não permite que nada venha à nossa vida que não nos dê a capacidade para suportar e aguentar e ultrapassar e vencer. Amém. E é nisso que nós nos devemos firmar. Por vezes são embrulhos bastante difíceis de desembrulhar, bastante dolorosos. Às vezes tem um cordel daqueles que até a tesoura custa a cortar. Tem uma fita a colar que, por mais unhas que tenhamos, não conseguimos arrancar. Tem um papel de tal maneira grosso que não conseguimos rasgar. Temos que ir buscar uma tesoura. E às vezes nem a tesoura corta bem. Mas ainda assim, não desistamos do tempo de desembrulhar ou do tempo de preparação que temos para que possamos chegar ao presente e usufruirmos do presente. Amém. Por vezes o pacote é tão diferente que não se consegue encontrar razão nem lógica para esse tempo, para esse embrulho ou para esse tempo de preparação. Provavelmente até colocamos alguns porquês e dizemos, Deus, será que era necessário este embrulho? Será que era necessário este tempo de preparação? Quem somos nós? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Deixemos-nos nas mãos de Deus e confiemos, acima de tudo, naquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém. Voltamos a José, desculpem. José teve um sonho. O sonho era que ele iria ser governador do Egito. Certo? Bem, na verdade não foi bem isso. Na verdade não foi bem isso. O sonho que ele teve foi o quê? Força, para ver se estão cá todos e bem acordados. Que os irmãos se iriam curvar diante dele, ou seja, quando ele estava no campo, o sonho que ele teve era ele no campo, com os irmãos também lá junto dele, e que então, quando estavam a fazer os feixes do trigo e do centeio,
que o feixe dele se levantou, ficou de pé, podem ver lá em Gênesis depois, ficou de pé e todos os feixes dos irmãos estavam a curvar-se diante do dele. Também viu o sol, a lua e 11 estrelas a curvarem-se diante dele. Certo? Estes foram os 2 sonhos que ele teve. E a seguir ele vai contar aos irmãos. E os irmãos ficaram maravilhados. Uau! O nosso irmão José, hein? Valente. Não, o quê? Nós vamos nos curvar diante de ti? Ele simplesmente, José, a noção que tinha era honra que vinha à vida dele. Ele não imaginava sequer que iria ser governador do Egito, mas era algo de honra à vida dele. E os irmãos, honra? O quê? Nós curvarmos diante de ti? Espera aí que já vais ver o que é que nós nos vamos curvar. E a partir daí, tudo o que intentaram contra ele, deixem-me perguntar-vos, o que é que passou na cabeça de José? O sonho que eu tive foi de ter comido muita feijoada. Aquilo que veio não é de Deus. Aquilo que veio é mais uma invenção das minhas. Foi numa noite que... E por isso eu sonhei, mas isto não tem nada a ver. Porque tudo aquilo à minha volta não está a ajudar para que esse sonho se vá concretizar. Certo? Tinha o direito de pensar isso ou não? Tinha. Pegaram nele, atiraram-no no poço, atentaram contra a vida dele. Como não queriam ficar com a culpa daquilo que lhe fizeram, afastaram-se, viram a caravana de ismaelitas, ok, vamos tirar partido aqui, ainda vamos ganhar uns trocos, vendemos o nosso irmão, venderam-no, e aí José está a caminho do Egito. Uma coisa que parecia ser em prejuízo para a vida de José, estava de alguma forma a encaminhar a vida dele para o sonho que ele teve. Certo? Será que José, nesta altura, poderia ver alguma coisa dessa? Não. Vendido pelos irmãos. Ir para um lugar que provavelmente era o que ele menos queria ir. A ir com gente que ele não queria estar. Senhor, isto não tem nada a ver com aquilo que eu sonhei. O embrulho é muito diferente do presente. Porque é que isto está a acontecer? Isto não tem lógica e com certeza não vai terminar bem. É normal nós podermos pensar isto. Provavelmente o fim não vai ser aquilo que eu sonhei, aquilo que Deus me prometeu, aquilo que Deus falou comigo, mas o fim vai ser trágico. E é normal que isso venha à nossa mente. Na verdade, é assim que nos sentimos muitas vezes, após promessas e palavras que Deus traz à nossa vida. E com as circunstâncias que acontecem a seguir, é tudo menos favorável para que se cumpra aquilo que Deus falou connosco. Posso ouvir um amém? Muitas vezes o primeiro problema somos nós. Quando olhamos para o espelho, tu, esta cara que está aqui no espelho, tu vais fazer isto que Deus falou contigo? Não, está fora de questão. E aí começamos a pôr logo de parte o embrulho e nem sequer nos habilitamos ou temos a coragem de começar a desembrulhar. Isto não tem nada a ver com a palavra que Deus me deu. Tudo aquilo que as pessoas falam à minha volta não tem nada a ver com aquilo que Deus falou comigo. Mas ouçam, meus irmãos, por vezes e muitas vezes o embrulho é bem diferente daquilo que está lá dentro. Só não acontece, só não vai acontecer se tu e eu não estivermos dispostos a desembrulhar o presente até ao fim. Amém. José teve tantos momentos de dor, houve tanta humilhação na história de José, que se lermos só a humilhação de José, nós ficamos completamente desmotivados e desencorajados.
se ficarmos apenas pela história de humilhação que ele passou, e se ficarmos por aí só, nós dizemos, não, eu não quero presente nenhum de Deus. Até nos podemos abalançar a dizer, os presentes de Deus vêm envenenados. Ouçam, isso é o que o diabo tenta convencer-nos, de que os presentes de Deus vêm envenenados, mas jamais, em tempo algum, os presentes de Deus virão envenenados. Amém! Não te deixes iludir pelas artimanhas de Satanás. Porque quando alguma coisa está a correr mal, é Satanás que está a tomar conta disto. Ouçam, quantas vezes Satanás não tem nada a ver com isso? Nada mesmo. Ele tem as costas largas. Mas não tem nada a ver com isso. Alguma coisa não está a correr como tu querias? Alguma coisa não está a andar como tu querias? Alguma coisa não está a andar conforme aquilo que Deus falou contigo? Continua. Continua a prosseguir. Continua a desembrulhar. Não pares. Não desistas. Deus está no comando de todas as coisas. Amém. E Deus, eu creio que já foi aqui dito hoje, Deus não é homem para mentir. Ele não promete aquilo que não dá. Aquilo que Ele promete, Ele dá. Nós só não recebermos se não estivermos dispostos a desembrulhar o presente até ao fim. Amém? José, vendido, considerado infiel, preso, e só depois é que chega a promoção dele. Todos se esqueceram dele, nem amigos, nem irmãos, nem ninguém se lembrou dele. Foi desprezado. Quando ele chega à casa de Potifar, a forma como ele é tratado ali na casa, ele provavelmente começa a ter um vislumbre de epá, isto parece que está a tomar forma, parece que estou a ver alguma coisa daquilo que Deus falou comigo, porque ele começa a ser bastante reconhecido ali na casa de Potifar. Mas de repente vem a mulher de Potifar, não é um qualquer, a mulher do chefe, vem e faz o que faz. Desafia-o para ir para a cama com ela, ele, querendo ser fiel, querendo ser certo, foge, não quer, corta com isso, não quer de maneira nenhuma, e a seguir, qual é a paga que tem? Vai para a prisão. Só um parênteses. Às vezes valia mais termos deixado ir, termos dado aquela mentirinha, termos entrado no jogo que o diabo muitas vezes coloca, porque a saída é mais airosa. Mas se eu for verdadeiro, se eu for justo, se eu for temente a Deus nesse momento, ainda posso ir pagar para a prisão. Se tivermos que pagar na prisão por sermos justos e verdadeiros, que paguemos. Amém. José foi parar à prisão. Esteve lá aproximadamente 2 anos. Não foi 5 dias ou 10 dias. Foi aproximadamente 2 anos. Agora vejam o que é que na cabeça de José poderia estar. Afinal de contas, onde está a lua? Onde está o sol? Onde estão as estrelas? Onde estão os feixes a curvarem-se perante mim? Eu estou aqui na prisão, abandonado por todos, esquecido por todos. Será que isto vos está a fazer lembrar algumas coisas? Será que já aconteceu convosco olharmos para a nossa realidade e o que parece é que a vontade de Deus cada vez está mais distante da nossa vida? Cada vez vai ficando mais distante? Olhamos para nós, para aquilo que nos cerca, a impressão que temos é que cada dia que passa, mais difícil fica da promessa de Deus se cumprir na nossa vida. Os planos de Deus ficam mais distantes. E sabem porquê? Porque estamos apenas a olhar
para o embrulho e não olhar para o presente que Deus nos prometeu. Então, mas eu tenho que desembrulhar, eu tenho que olhar para o embrulho. Sim, eu olho para o embrulho quando estou a desembrulhar, mas com meus olhos postos naquilo que está lá dentro, que eu sei que é o presente de Deus. Amém! Pode estar a pensar que mais um ano está a terminar, falta meia dúzia de dias para terminar este ano e não aconteceu nada daquilo que Deus te tinha prometido. Provavelmente ainda estás no processo de desembrulhar o presente. Provavelmente ainda estou no processo de desembrulhar o presente. Amém? Mas este processo é duro, este processo é difícil, este processo é complicado. Mas põe os teus olhos no presente que tens lá, dentro do embrulho, e continua a desembrulhar. José seria o governador, mas ele nem sabia o que era ser governador. Ele só sabia que era alguma coisa de honra, era alguma coisa honrosa, era alguma coisa de proeminência, mas ele nem sabia o que era ser governador. Deus queria levá-lo para mais alto e quando parecia que já estava a subir alguns degraus, acontece que vai parar à prisão, quando estava lá na casa de Potifar. E há um texto na Bíblia, meus irmãos, que faz todo o sentido depois de passarmos pelo processo, depois de finalizarmos o processo, depois de acabarmos de desembrulhar o presente. Mas antes, não faz qualquer sentido. No momento em que ainda estamos a desembrulhar esse presente, ele não faz muito sentido, mas depois de desembrulhar, ele faz todo o sentido. E está em Romanos 8, 28. Ouçam todas, não são algumas, não são aquelas que são enviadas por este, por A, por B ou por C. Diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelos seus decretos. Romanos 8, 28. Então sabemos que Deus age em todas as coisas. Para quê? Para o bem dos que o amam. Amas tu a Deus? Amas tu a Deus? Então fica certo de que Deus está a agir em todas essas coisas que possam ter vindo à tua vida para cooperarem para o teu bem. Amém! E se nós sabemos que Deus está a agir, então nós podemos ficar tranquilos, porque Ele não nos deixa ao abandono, mas Ele está lá conosco a agir de forma a que tudo isso se transforme e coopere para o nosso bem. Amém! Nós podemos pensar, será que até a perseguição que eu estou a sentir no meu trabalho também irá cooperar? Sim, Deus está a agir no meio dessa perseguição, irá cooperar para o teu bem. Amém! O facto do meu carro estar de novo avariado, sim, isso irá cooperar para o teu bem. Podes dizer porque é que a vida tem de ser isto? Porque é que agora eu estou a passar por esta doença? Porque é que agora eu estou a passar por esta situação? Porque é que me aconteceu isto e mais aquilo? Se eu for fazer um resumo do ano 2025, posso enumerar, as minhas mãos não chegam para enumerar as situações complicadas que surgiram na minha vida. Amas a Deus? Estás nas mãos de Deus? Então acredita que tudo isso irá cooperar para o teu bem. Espero ouvir um amém mais forte. Amém. A certeza que nós precisamos de ter é que estamos nas mãos de Deus e que Deus está a cuidar de nós e que estamos a fazer o que é certo. E sabem o que é certo? Continuar a desembrulhar o presente que Deus nos deu. Amém.
e não pararmos, Deus está a olhar para nós e diz, continua a abrir o embrulho. Ai, mas está a doer, eu estou sem esperança. E sabem o que é que Deus diz? Persevera, 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 persevera. Continua a fazer o que está certo. Não te canses de fazer o bem. O presente pode estar embrulhado de uma maneira estranha, mas o presente é maravilhoso. E no final vais ver que valeu a pena. Amém. Ah, mas custou. As minhas mãos quase sangraram a abrir aquele presente. Mas no final tu vais ver que valeu a pena. Amém. Já houve alturas na minha vida, e fazer aqui um parênteses, eu estou quase a terminar, hein? Faltou quase, está bem? Mas já houve alturas em que na minha vida eu pensei para mim mesmo e disse, será que vale a pena estar a levar pancada deste lado e do outro lado, injustamente? Será que vale a pena continuar com este ar de... Os irmãos perdoem-me agora, mas com este ar de santinho, como se não acontecesse nada, como se estivesse aqui, ok, tudo bem, está tudo bem, mas será que vale a pena? Será que ninguém está a ver? Se calhar é melhor eu abrir as garras e mostrar na verdade aquilo que eu sou. Estou-me a fazer entender, os irmãos estão a perceber o que eu quero dizer. Eu não tenho garras, nem nenhum de nós tem garras, mas às vezes achamos que, eu parece que me puseram aqui um ozinho de otário na testa e parece que estão a fazer mesmo de mim otário e ando aqui, parece que um dia é isto, no outro dia já é aquilo, no outro dia já é o não sei quanto, no outro dia... Mas o que é isto? Basta, chega, acabou, não vale a pena mais. E algumas pessoas diziam, só mesmo tu. Ouçam, meus irmãos, por vezes estamos no meio do processo e se nós olharmos e virmos o que já passou, não vale a pena desistir nessa altura. Não vale a pena abrir as garras nesse momento, porque não vamos ganhar nada com isso. Vale a pena continuar a desembrulhar, vale a pena continuar a ser perseverante, a fazer o bem e a cuidar daquilo que Deus nos deu para cuidar. Amém? Porque no fim, nós vamos ver o presente. Amém? Quando as coisas correm mal, nós muitas vezes pomos a hipótese de parar, porque é injusto o que disseram, porque é injusto o que fizeram para connosco. Mas mais tarde, nós percebemos que se já fomos até ali, então é porque vamos continuar e devemos ir até ao fim. Não vale a pena parar nesse momento. Ouçam, já caminhamos demais para desistir nesse momento. Mas o diabo diz, desiste, para. Manda-os dar uma curva. Todas essas pessoas que estão à tua volta, a querer fazer isto e aquilo. Mas é o teu chefe, é o teu patrão, é o não sei quanto. E o diabo manda dar uma curva. E tu dizes, não, eu vou continuar a desembrulhar. Eu vou continuar, porque com certeza há algo mais que precisa ser preparado na minha vida para eu chegar até onde Deus quer que eu chegue. Amém. Imagino José, depois de tudo aquilo que passou, estar furioso era pouco para ele. Provavelmente teria dito, eu vou desaparecer, eu estou farto desta prisão, eu não quero ver mais ninguém à minha frente. Mas sabem uma coisa, pensar em desistir, e anotem isto, pensar em desistir é normal. Desistir é que não é normal para aqueles que são de Deus. Amém! Pensar em desistir até pode ser normal, mas não pode ser normal desistir. Nem a meio, nem a 3/4 do processo, nem em parte nenhuma do processo. Devemos deixar ir até ao fim. Por mais coisas que se levantem a contrariar, a fazer recuar,
a parecer que de vez em quando há mais um bocado de fita cola no presente. Parece que até já houve mais um papel colocado lá no presente. Mas eu já tirei este papel, mas está cá outra vez. Às vezes até parecem agrafos, é verdade, e daqueles fortes. Mas eu quando olhei, isto não tinha agrafo nenhum e agora tem, porquê? Vamos ser perseverantes e vamos desembrulhar até ao fim. Amém? Já foram longe demais, por isso não parem, sigam o caminho. José esteve lá até ao dia em que Faraó tem um sonho e alguém o informa que há um rapaz que é bom nisto dos sonhos. E onde é que está esse rapaz? Na prisão. Como é que ele se chama? José. O rapaz que estava esquecido lá na prisão, mas o mais improvável veio a acontecer. Pode parecer que já não há mais nenhum pedaço de fita cola para tirar, que o embrulho já está todo desembrulhado, mas de repente percebe-se que ainda está aquele pedacinho de fita cola bem grossa, com cola bem firme, que está lá e que precisa de ser tirada para que se cumpra o propósito de Deus na nossa vida. Então alguém chega junto de José e diz: olha, alguém te está a chamar. O que é que acham que pode ter passado na cabeça de José? Estão-me a chamar para quê? O que é que me querem fazer mais? Acham que já não foi suficiente o que me fizeram? Bem, estamos a ser muito solicitados. Estamos a ser muito solicitados, não é? Mas ainda são 11h30, não estou a passar da hora. José provavelmente naquela altura ficou: não, eu não quero ir ter com ninguém. Vão-me fazer uma folha que é mais fininha agora? O que é que me vão, desculpem-me a expressão, tramar agora? Acham que eu já não passei por todas as coisas possíveis e imaginárias? Estou aqui na prisão há quase 2 anos, por algo que eu não fiz, só porque caluniaram contra mim, porque mentiram em relação a mim, quando ele tinha todas as razões para dizer: larguem-me, deixem-me, se é aqui que é para eu estar, eu vou ficar aqui o resto da minha vida. Mas ainda assim, ele continuou a desembrulhar o presente. E então ele foi. E o que é que sabemos? Sabemos que aconteceu, que Faraó conta-lhe o sonho das 7 vacas, das 7 espigas, e José explica: 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Então no tempo de fartura devem guardar, devem acumular, para que nos 7 anos de fome não passem fome e tenham comida suficiente para que nenhum egípcio morra. E foi assim que aconteceu, e foi assim que fizeram, e foi assim que eles viram que, na verdade, José era alguém de valor, e José chega a governador do Egito. Agora pensemos um bocadinho. Quando José teve aqueles sonhos, ele não poderia levar um caminho tranquilo, sem estes percalços todos? Tudo bem, a crescer na idade, e depois, quando chegasse o tempo, ir ser governador do Egito? Não poderia ter acontecido dessa forma, sem ele ter que passar pelo que passou? Poderia, mas não seria a mesma coisa. Poderia, mas não seria a mesma coisa. Porquê? Não estaria preparado para ser governador do Egito, como ele estava. Então ele teve que levar tareia para ser preparado. Ouçam, se ele fosse aquele miúdo mimado do seu pai, como ele era, que tinha recebido a sua túnica especial, porque era o menino mimado. E sabem o que é que os meninos mimados fazem? Coisas de meninos mimados. Mas ele agora era um homem que sabia estar, que sabia viver e que sabia o que a vida custa também. Amém? Vai chegar a altura, e pode ser no ano 2026, pode não ser no ano 2026, até pode ser ainda no ano 2025, mas vai chegar a altura em que quem te pisou não te pisará mais. Quem te caluniou já não te consegue caluniar mais. Chegou a altura em que os irmãos de José, que o humilharam, tiveram
de bater à porta dele. E essa altura chegou. E esta poderia ser a hora da vingança, mas não, foi a hora em que foi demonstrado que todo o tempo usado para desembrulhar o presente foi o tempo suficiente para chegar àquela altura e agir da maneira certa. E enquanto não estivermos prontos para agirmos da maneira certa, nós iremos continuar a desembrulhar o embrulho. Amém? E quanto mais rapidamente estivermos prontos para agirmos da maneira certa, perante os adversários, perante aqueles que nos fizeram mal, perante as circunstâncias da vida, perante tudo o resto, enquanto nós estivermos prontos para agir da maneira certa, nós iremos continuar a desembrulhar. Amém. Deus é poderoso para fazer com que toda a vergonha que passaste, toda a humilhação que viveste e todo o abandono que podes ter experimentado, que dizia que a promessa jamais iria acontecer, que a promessa cada vez iria estar mais distante. Deus é poderoso para de uma só vez transformar todo esse tempo num grande testemunho da tua história. Amém! Num grande testemunho da tua história. Aquilo que vem do Senhor precisa de roteiro, precisa de história, porque se vier antes do tempo, pode destruir-te. E já no início foi dito, creio que também não sonhei, que há um tempo para todas as coisas, certo? Há um tempo para todas as coisas. E a Sara fez bem a introdução daquilo que eu vos estou a falar nesta manhã. Não antecipes. Nem antecipes, nem as prolongues também. Mas recebe-as no tempo de Deus. Prepara-te para as receberes no tempo de Deus. Faz o que tens a fazer para que esse tempo chegue e as possas receber. Amém? José estava a viver agora isso na prática. Se não tivesse havido prisão, se não tivesse passado a vergonha, a humilhação, a calúnia, José não passaria daquele miúdo mimado, que era o preferido do seu pai, que tinha recebido até uma túnica especial e que os irmãos ficaram cheios de inveja dele, porque era o único que tinha essa túnica especial. E porque ele cresceu, porque ele se tornou um homem capaz de tomar boas decisões, ele agora vira-se para os seus irmãos e diz: agora, pois, não fiquem tristes, nem se vão embora por me terem vendido. Pois Deus me enviou para diante de vós para preservar a vossa vida. Provavelmente, a meio do percurso, José não teria reagido desta forma. Mas porque ele foi até ao fim do embrulho, foi até ao fim do último bocadinho de fita cola, e porque chegou ao fim, ele recebeu o presente de Deus, e nessa altura ele estava capaz de reagir da forma que reagiu para com os seus irmãos. A Bíblia diz lá em Gênesis 45:2 que o choro dele foi ouvido sobre todo o Egito, quando ele chorou com os seus irmãos. O pai dele foi chamado e Jacó, quando veio, viu o seu filho, agora o rapazinho, como governador do Egito. E meus irmãos, estou mesmo a terminar, Deus é especialista em converter. Ouçam isto, não são palavras bonitas, é o que nós podemos ver aqui pela sua palavra. Deus é especialista em converter maldição em bênçãos. Maldição em bênçãos. Não tenhas medo da maldição que A, B, C ou D possa preferir para a tua vida. Deus está acima de tudo isso. Amém.
E Deus é especialista em converter essa maldição em bênção na tua vida. Humilhação em honra. Sofrimento em promessa realizada. Amém. Ele é poderoso para fazer tudo isto. Por isso, sempre que Deus vos mandar, vos enviar algum presente, não desistam. Não desistam de desembrulhar esse presente. Prestem atenção ao tipo de embrulho que têm para desembrulhar e desembrulhem-no conforme o embrulho que têm. E o que é que eu quero dizer com isto? Há embrulhos que vêm com fita cola, então eu preciso tirar a fita cola para abrir o embrulho. Há embrulhos que vêm com cordel à volta. Eu preciso, mesmo que rasgue tudo, eu preciso tirar esse cordel para eu poder chegar ao presente. Se vierem dentro de uma caixa, eu preciso de abrir essa caixa para eu chegar ao presente. Prestem atenção ao tipo de embrulho em que vem esse presente de Deus e desembrulhem-no da forma correta, porque se o fizermos assim, mais rapidamente chegaremos ao presente. Estão-me a fazer entender, meus irmãos? Pode não ser fácil, mas quando olhamos para o presente desembrulhado, verificamos que valeu a pena. E termino com este versículo 8:28 de Romanos novamente. Lembrem-se que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu irmão, dobra os teus joelhos. E quando olhas para a humilhação que passaste, pelos dias difíceis que tiveste ou que estás a ter, pelos dias de dor que tiveste ou que estás a ter, pelas angústias que tiveste ou que estás a passar, e dizer com toda a ousadia, sei que tudo o que passei ou que possa estar a passar foi extremamente importante e contribuiu para eu chegar onde estou agora, para me tornar uma melhor pessoa e acima de tudo, capaz de cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Amém! É o que nós queremos mais. O que é que nós queremos mais do que cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós? Então não desistamos de toda a preparação, não desistamos de tudo aquilo que Deus quer fazer em nós, de forma a nos tornar mais hábeis, mais preparados para cumprirmos esse propósito na nossa vida. Amém! Posso ainda não estar a ver o presente, posso ainda não ter chegado lá ao tesouro que está dentro desse embrulho, mas eu não vou desistir de desembrulhar até que veja o presente que Deus me prometeu. O que Deus falou contigo, não menosprezes. O que Deus te prometeu, mas já passou 1 ano, já passaram 2 anos, já passaram 3 anos, já passaram 4 ou 5. Não ponhas na prateleira. Continua a desembrulhar, porque tu irás chegar a essa promessa, a essa palavra que Deus falou contigo. Amém! Poderá não ser neste novo ano, ou poderá ser neste novo ano, mas continua a desembrulhar, não pares até que vejas o presente de Deus na tua vida. Amém? E isto dá-nos para refletir. Eu gostaria que todos ficassem de pé e pedir ao grupo de louvor também o favor de subir. Isto faz-nos refletir e pensar, provavelmente em muitas situações que já passámos ou que estamos a passar, e provavelmente na nossa cabeça agora está: como é que eu vou inserir isto aqui? Como é que eu vou aplicar isto que eu acabei de ouvir nesta situação ou naquela? Como é que isto pode fazer sentido na minha vida? Meu irmão, não há nada que venha à nossa vida que Deus não permita. E se Deus permite
que nós passemos por algumas situações menos agradáveis, algumas situações mais dolorosas, algumas situações até que nós achamos que não temos mesmo capacidade de as aguentar. Deixem-me dizer-vos, nós em nós próprios não temos mesmo. Mas Deus está lá conosco para nos ajudar. Deus está lá conosco para iluminar o caminho por onde nós devemos prosseguir. Deus está lá conosco para nos ajudar a tomar as decisões certas mediante essas situações que podem estar a surgir na nossa vida. Porque há alturas em que nos dá vontade de tomar decisões que, à nossa vista, eram as mais rápidas e as mais eficazes. Mas aos olhos de Deus, nem sequer são aprovadas. Ouçam, nem sequer são aprovadas por Deus. Então que não façamos aquilo que achamos que é o mais rápido e o melhor para arrumar com a situação, para resolver a situação, mas que estejamos atentos àquilo que Deus está a falar connosco, à forma como Deus está a agir em todas essas coisas, para que elas possam cooperar para o nosso bem. Porque se nós tomarmos decisões erradas, elas não irão cooperar para o nosso bem. Apenas quando nos arrependermos dessas tomadas de decisões, aí sim Deus vai ajudar-nos a arrumar, a restaurar aquilo que nós destruímos com as nossas decisões. Estão-me a fazer entender, meus irmãos? Porque às vezes tomamos as decisões que nos vêm à cabeça, aquelas que vêm cá no ímpeto e que é isto que eu vou fazer e não me interessa. Mas essas decisões têm consequências que nós não vamos gostar de as passar. Por isso é importante que tenhamos atenção, estejamos atentos à voz do Espírito de Deus, que habita dentro de cada um de nós e que fala com cada um de nós. Pode usar outras pessoas também, mas acima de tudo Ele fala connosco, fala através da sua palavra também. Estejamos atentos para que não tenhamos medo de agir em conformidade com aquilo que Ele nos diz, no meio de toda essa confusão, no meio de toda essa provação, no meio de toda essa preparação, no meio de toda essa tribulação. Chamem o que chamarem. Mas quando nós agimos certos de que estamos a agir em conformidade com aquilo que Deus nos está a falar, significa que nós estamos a chegar ao presente de Deus para nós. Amém. Cheguem-se, aproximem-se, venham até mim, não se envergonhem daquilo que me fizeram, não tenham problemas com aquilo que me fizeram, não fiquem preocupados, não fiquem afligidos com aquilo que eu agora vos vou fazer, porque eles chegaram lá e nem sequer reconheceram José como sendo o irmão deles. José reconheceu-os, mas os irmãos não o reconheceram, provavelmente pela posição em que ele estava, como governador. Longe da cabeça deles estava essa situação, essa imagem. Aproximem-se, venham, não fiquem com medo. Eu vim à vossa frente para preservar a vossa vida, ou seja, para vos salvar. Eu estou aqui neste lugar para vos salvar, para ser um bem para vocês. Sabem, aquilo que me fizeram, ainda que fosse com a intenção de me magoar, maltratar, de me fazerem mal mesmo, isso contribuiu para o meu bem. Pensemos nisto um bocadinho. E que tenhamos agora um tempo com Deus.
E quando estamos a iniciar um novo ano, normalmente as pessoas fazem, eu não vou fazer mais isto, não vou fazer mais aquilo, e vou fazer isto e isto, e não sei quantas promessas. Eu não vos estou a desafiar para isso, mas eu estou a desafiar-vos para algo. Que possam ter sempre presente na vossa vida, antes de barafustarem, antes de reclamarem, antes de dizerem tudo aquilo que vos vem à cabeça, lembrem-se que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, 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 tudo. Aquilo que me magoa, sim, também coopera para o meu bem. Aquilo que me traz dano, sim, isso também me coopera para o meu bem. Porque sabem uma coisa? Deus está lá no meio do processo. E quando Deus está para restaurar. Deus está para pôr melhor do que era antes. Amém! Deus não remenda. Deus não é alguém que vem remendar. Mas Ele faz novas todas as coisas. Amém! Ele, quando restaura, fica muito melhor do que como estava antes. Então não impeças que Deus haja em todas essas situações na tua vida, para que tudo isso coopere para o teu bem e para o bem dos teus à tua volta. Amém! Enquanto o grupo de louvor adora a Deus, não vamos, às vezes há a tendência, ok, o grupo de louvor começou a cantar, pronto, terminou, ok, vamos lá pensar agora, começar a... Não, vamos ter este momento de reflexão e provavelmente é o último, provavelmente não, é mesmo o último em que estamos todos juntos este ano. Então juntos aqui, daquilo que nós realmente pretendemos para a nossa vida, daquilo que pretendemos para a vida da nossa igreja, da nossa casa, durante o próximo ano. Aquilo que estamos dispostos a fazer ou não, aquilo que estamos dispostos a ser ou não, independentemente do embrulho que possamos estar a desembrulhar. Porque, ouçam, meus irmãos, mesmo no tempo em que estamos a desembrulhar, o embrulho, por mais difícil que seja desembrulhar, a nossa postura, como já aqui foi dita, deve ser sempre de gratidão ao nosso Pai. Mesmo no meio do embrulho, mesmo no meio do desembrulhar, devemos demonstrar uma atitude de gratidão ao nosso Deus. E gratidão eu demonstro através da minha forma como eu vivo, através da forma como eu vivo para os outros, através da forma como eu vivo para a minha igreja, através da forma como eu vivo para a minha família, através da forma como eu vivo para os outros lá fora, eu demonstro se sou grato a Deus ou não. Refletamos um bocadinho nisto, enquanto o grupo de louvor adora a Deus, e que cada um de nós possa ver aquilo que quer para este novo ano. Pai, eu não vou esquecer, e eu vou lembrar-me quando as situações chegarem, quando os embrulhos chegarem muito complicados de desembrulhar, eu vou lembrar-me que tudo coopera para o meu bem, porque eu te amo, porque tu és a pessoa mais importante na minha vida, eu sei que posso contar contigo, que tu estás a agir de forma a tornar a maldição em bênção, a tornar a desonra em honra, a tornar aquilo que é mau em bom, aquilo que vem para me prejudicar em benefício para a minha vida. Amém! Amém!